Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bom, nesse ritmo de quase férias, eu venho aqui hoje pra gente fechar essa apostila 4 com chave de ouro, deixar isso pra lá com uma matéria um pouquinho mais gostosa do que essa que a gente estava tendo. No que sentido? Um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquilo, beleza? Então é um pouquinho mais simples do que a parte de mistura de soluções, titulação. Então é pra gente dar respirado e uma descarregada nas energias. Fechou? Então galera, hoje a gente vai trabalhar a parte de propriedades coligativas. Fechado? Só que não tem como a gente saber propriedades coligativas sem saber a parte de soluções. Beleza? Propriedades coligativas está intimamente ligado à parte de soluções. Beleza? Por quê? O que eu analiso nas minhas propriedades coligativas? O que são essas propriedades? São propriedades de uma solução. Então você tem um solvente, por exemplo, ali puro, certo? Quando você coloca a adição de um soluto não volátil. Como assim? Por exemplo, eu tenho a água, certo? Destilada, o H2O puro, e eu vou olhar as propriedades que variam com a adição, por exemplo, de um sal de cozinha, um NaCl, beleza? O cloreto de sódio. Então, o quão adicionar o cloreto de sódio afeta em algumas propriedades da água pura, certo? Da água destilada. Então, esse é um exemplo do que a gente vai estudar, fechado? Então, são essas variações das propriedades em relação ao solvente puro e o solvente pós-adição de um soluto não volátil, beleza? Então, de solvente e posteriormente da solução. Fechado? Então, a partir disso, a gente tem 4 propriedades que são extremamente importantes para a gente, fechado? Principalmente a primeira. Mas a gente precisa lembrar de uma coisinha antes de começar, que é, galera, essas propriedades que vão variar, elas dependem única e exclusivamente da quantidade de partícula de soluto que foi adicionada, beleza? Então depende, se for uma solução iônica, depende do número de íons, certo? Então eu não vou trabalhar, por exemplo, com um NaCl. Se eu tenho 1 mol de NaCl, eu vou trabalhar com 1 mol de Na+, 1 mol de Cl-. Então o total de íons, 1 mol de Na+, 1 mol de Cl-, eu tenho 2 mols de íons, certo? Então sempre numa solução iônica, ó, sempre eu vou trabalhar com a quantidade de partículas sendo os íons. Então eu sou obrigado a fazer a ionização ou a dissociação. Combinado? Agora, se a solução for molecular, certo? Aí não tem formação de íons, aí eu vou trabalhar com uma quantidade de moléculas. Por exemplo, a glicose. Se eu trabalhar com 1 mol de glicose na água, vai continuar sendo 1 mol, porque a glicose não forma íons, certo? Se ela era sólida, ela passa a ser solvatada, ela passa a ser aquosa, beleza? Então, sem problema nenhum, a gente não tem que ter essa extrema preocupação. Fechado? E antes de começar, eu queria ressaltar para vocês que as propriedades que vão acontecer aqui, principalmente elas têm esse motivo, que é a interação soluto-solvente. Então, se eu adicionar um soluto ali que, por exemplo, vamos citar o caso da água, vai variar as propriedades da água, é porque eu posso ter uma interação ali do soluto que eu estou adicionando com a água que já tinha. Então, por exemplo, só de acontecer o que eu falei agora da solvatação, que é as moléculas de água cercarem os íons, certo? Ou as moléculas do soluto, isso faz com que tenha uma interação e faz com que essas propriedades que eu vou falar para vocês agora se alterem, beleza? Então, primeira propriedade dela é a tonoscopia, beleza? Tonoscopia é a nossa primeira, certo? Também comumente chamado de tonometria. E o que seria isso? Bom, eu estou colocando soluto não volátil em um solvente. Estou mudando as propriedades dele. Primeira propriedade mudada é a que a gente acabou de ver. A primeira propriedade é a pressão máxima de vapor daquele solvente. Quando eu tenho a adição de um soluto não volátil, eu tenho a diminuição da pressão máxima de vapor, certo? Adição de soluto não volátil, diminuição da pressão máxima de vapor. Combinado? Por quê? Porque eu tenho maior interação do soluto com as moléculas do solvente, certo? Dessa forma, eles, entre aspas, impedem que tenha mais moléculas na forma de vapor. Olha essa comparação, galera. Eu tenho a parte da água pura e eu tenho o vapor de água aqui em cima exercendo equilíbrio e a pressão máxima de vapor. Então tá aqui o vetor pressão. Quando eu olho a água com o sal de cozinha, com o NaCl, cloreto de sódio, eu tenho uma menor quantidade
de moléculas de vapor da água. Por quê? Porque a água se preocupa em solvatar esse Na+ e o Cl-, então ficar em volta dele, beleza? Para impedir que eles retornem ao formar o cristal, certo? E com isso, menos quantidade de moléculas ficam na forma de vapor, certo? Então a pressão que esse vapor vai exercer, ela vai diminuir, beleza? Por isso que a pressão de vapor na pura é maior do que a pressão máxima de vapor na mistura. Se eu chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, eu posso falar que a pressão máxima de vapor em 1 é maior que a pressão máxima de vapor em 2. Ou seja, só confirma que quando eu coloco soluto não volátil, eu diminuo a pressão máxima de vapor. Devido a essa interação que faz com que diminua essa pressão máxima de vapor pela diminuição da quantidade de vapor que forma. Fechado? Galera, isso está diretamente, intimamente ligado a isso aqui, ó. Número de partículas. Quanto mais partículas do soluto tem ali, menor é a pressão máxima de vapor. Mais ela varia de modo a abaixar, beleza? Então a variação, conforme vai abaixando, vai se tornando maior, certo? E o número de partículas volta um pouquinho. Depende se é uma solução iônica ou uma solução molecular. Se for molecular, por exemplo, glicose, depende diretamente da molaridade dessa solução. Se for uma solução iônica, depende da molaridade do que eu estou colocando, só que também da dissociação ou ionização dos íons, certo? Então você tem que lembrar desses melindres, desses macetes, que senão vai fazer a diferença lá na frente. Beleza? Então depende diretamente do número de partículas. Quanto maior o número de partículas que eu coloco, menor é a minha pressão máxima de vapor. Fechou? E isso eu posso mostrar para vocês num gráfico, inclusive é um estudo que tem. Se eu colocar minha água pura, ela a 30 graus Celsius, ela tem por volta de 31,82 milímetros de mercúrio de pressão de vapor, certo? A pressão lá que eu exerço. Se eu colocar glicose 1 molar, 1 mol por litro, tá aqui, tá bem pequenininho, peço desculpa, mas se eu colocar glicose 1 mol por litro, bom, deixa eu apagar aqui para vocês terem uma noção, ó. Deixa eu apagar aqui, peraí. Se eu colocar glicose C6H12O6 na água, eu continuo com C6H12O6, só que aquoso, correto? Se eu tinha 1 mol por litro aqui, se essa reação ela é 1 para 1, eu tenho 1 mol por litro de partículas lá na solução. Isso já faz com que decresça a pressão máxima de vapor, certo? É o que a gente está falando até agora. Agora perceba, essa última linha é da água com glicose 2 mol por litro, ou eu posso falar que é da água com cloreto de sódio, com NaCl. E aí vem o chance. Ó, então agora não é mais 1 mol por litro, certo? Agora são 2 mols por litro. 2 mol por litro ainda é 1 para 1. Aqui eu tenho a formação de uma solução com 2 mol por litro de partícula do soluto. Agora perceba uma coisinha, ó. NaCl, ele forma íon, ele forma o Na+ e o Cl-. Todo mundo também é 1 para 1. Só que olha o detalhe, NaCl, eu vou falar que ele é 1 molar. Se eu tenho NaCl 1 mol por litro, eu vou ter 1 para 1, 1 mol de Na+, e 1 mol por litro, entre aspas, de Cl-. Beleza? E aí qual que é o detalhe? Lembra que o número de partículas para a solução molecular é a quantidade de moléculas. Para a solução iônica é a quantidade de íons. Íons. Beleza? Então, eu não vou considerar só o Na+ ou só o Cl-, ou muito pior, o NaCl. Eu vou esquecer que isso aqui existe e vou considerar os íons. Se eu pegar aqui, eu tenho 1 mol de Na+, 1 mol do cátion e 1 mol do ânion, eu vou somar e no fim eu tenho 2 mols para cada litro de partículas.
Por isso que essa curva ela pode ser considerada independente de qual seja os dois. Só que o importante é, no final, eu tenho a mesma quantidade em mol por litro de partículas. Então, por isso, a mesma curva. De novo, por quê? Porque depende única e exclusivamente essas propriedades da quantidade de partículas que eu estou adicionando no meu solvente. Fechado? Entendido isso, o nome talvez seja um pouco estranho, mas você sempre lembra. Então, aumentou o número de soluto não volátil, principalmente se aumentar o número de partículas, quanto mais aumenta, mais diminui a pressão máxima de vapor. Combinado? Fechou? Então, dá uma olhada que agora a gente vai ter a segunda propriedade. A segunda é ebulioscopia. Ebulioscopia ou ebuliometria. Tanto faz, do jeito que você quiser chamar, beleza? Mas o nome é estranho, porém, ebuli te lembra alguma coisa, te lembra ebulição, passagem do líquido para o vapor, certo? Então é com isso que a gente vai mexer agora, certo? O que é a ebulioscopia ou ebuliometria? É a análise, de novo, do aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil, pela adição do soluto. Beleza? Então, quanto mais soluto, quanto maior o número de partículas que tem nesse soluto, maior é a temperatura de ebulição, mais ela se eleva. Beleza? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o abaixamento da pressão máxima de vapor. Se quando eu colocava soluto, pela interação do soluto-solvente, diminuía a pressão de vapor por diminuir a quantidade de vapor, a quantidade de moléculas no estado de vapor, ali na solução, ali superior, fazendo a pressão máxima de vapor, se isso diminuía, é mais difícil do meu vapor lá no líquido igualar a pressão externa e subir, certo? Então, se a pressão de vapor é menor, a temperatura de ebulição é maior. Eu demando maior temperatura para que a pressão do vapor iguale a pressão externa, certo? Então, é com esse detalhe que tem a ver a ebulioscopia. Por isso que com o aumento do soluto, eu tenho a diminuição da pressão máxima de vapor e daí eu volto a ter um aumento da temperatura de ebulição. Beleza? Essa é a ideia que a gente tem. E emplacado nisso, porque também tem a ver, certo? Foram outros caras que estudaram, não foram estudados pelos mesmos teóricos, beleza? Mas não vem muito ao caso pra gente no momento, certo? Que é a crioscopia ou criometria. Certo? Então perceba que sempre vem com essa parte. E lembra criogênese, um negócio de congelar pessoas e tudo mais? Então tem a ver com isso, temperatura de congelamento. Tem pessoas que falam congelação. Eu acho que congelamento é mais bonito. Na verdade, nem sei se congelação é correto. Porém, tudo bem. Então é a diminuição da temperatura de congelamento pela adição do soluto. Galera, quando eu vou solidificar a minha solução, quando eu vou tentar solidificar o meu solvente, na verdade, quando ele tentar aproximar as moléculas de água e aproximar, pô, vai ter um Na+ aqui no meio. Pô, não vai dar certo. Ele precisa remover esse cara aqui para conseguir grudar, para conseguir juntar, para a partícula ficar exatamente como ela deveria estar no estado sólido. Então, com esse alto número de partículas do soluto entre as moléculas do solvente que não estão conseguindo se juntar perfeitamente para formar o estado sólido, para solidificar, isso acaba demandando uma menor temperatura, certo? E por isso, com o aumento do soluto, eu tenho a diminuição da pressão de vapor máxima, eu tenho um aumento da temperatura de ebulição, mas eu tenho a temperatura de congelamento ou congelação diminuindo. Beleza? Então, é mais difícil eu solidificar a minha solução. Fechado? E aqui a gente tem um exemplo. Ureia, 1 mol por litro, certo? Se eu tiver uma solução de ureia, 1 mol por litro. Se liga, a temperatura de ebulição, a da água, que era o solvente, vai de 100 para 100,52 graus. Aumentou conforme a gente esperava. Já a temperatura de congelamento, ela vai de 0 para menos 1,86 graus. Ou seja, a ebulição aumentou, a de congelamento diminuiu, assim como o esperado. Para você ter uma noção, a variação da temperatura de ebulição é de 0,52 graus. A variação da temperatura de congelamento foi de 1,86 graus, só que para o lado negativo.
beleza? Então é importante a gente ter essa noção que se eu adicionar alguma coisa no solvente puro, eu tenho que variar essas propriedades e vai variar dessa forma sempre. Fechado? Então um resumo que a gente tem a respeito disso é, se eu tenho o aumento do soluto, eu tenho a diminuição da pressão máxima de vapor por formar menos vapor que vai exercer essa pressão, certo? Isso devido à interação soluto-solvente. Com isso eu tenho aumento da temperatura de ebulição, certo? Porque se a pressão de vapor está ficando menor, vai ser mais difícil essa substância conseguir ebulir, certo? Vai ser mais complicado, vai demandar maior temperatura para que a pressão no interior do vapor iguale a pressão externa, certo? E no fim, temperatura de congelamento também diminui, porque eu vou ter que abaixar mais ainda a temperatura para que a molécula do solvente expulse o soluto que está aqui no meio para poder se solidificar, beleza? Então é com isso que a gente vai mexer hoje, beleza? Com essas propriedades. Combinado? Inclusive, eu estava montando a lousa aqui, eu lembrei de um exemplo muito legal a respeito disso, de variar a temperatura de congelamento, a temperatura de ebulição. Galera, tem uma rã que ela funciona da seguinte forma, ela vive em condições extremas, onde tem épocas do ano que o frio passa dos graus negativos, então vai lá para baixo de zero. Qual que é o detalhe? Um recurso de defesa dela, para que o sangue dela não congele, os fluidos dentro das células, certo? Que não podem congelar, ela libera na corrente sanguínea glicose, altas doses de glicose, certo? O que acontece? Estou colocando um soluto ali não volátil, a glicose, isso faz com que diminua a pressão de vapor, aumente a temperatura de ebulição, só que o principal, a temperatura de congelamento diminui. Diminui de modo que é suficiente para que não congele a água que tem no sangue, então não congele o sangue, certo? Não congele no interior das células, então ela em si pode parecer congelada num estado de hibernação. Só que qual é o detalhe? Dentro dela tá tudo bem, certo? Então essa glicose, fazendo que a temperatura de congelamento diminui, impede que ela congele por dentro. E isso é muito louco, certo? Então eu só queria falar isso aqui para vocês, mas eu já volto que eu tô terminando essa lousa. Pera aí. Agora, pra gente fechar, eu quero juntar a sua próxima aula aqui, porque não faz muito sentido a gente separar, beleza? Mesmo porque tem a ver com isso, tem a ver com a parte de soluto numa solução, soluto sendo adicionado num solvente, beleza? Então a gente vai encaixar ela bonitinha aqui, fechou? Agora a gente vai falar de pressão osmótica. Então, galera, por último, mas não menos importante, além do último detalhe, é a pressão osmótica. Certo? Pressão osmótica que você sabe que está intimamente ligada à osmose, senão não chamava assim. Vamos combinar? Beleza? E galera, a gente representa pela letra π. Não tem como você saber o que é uma pressão osmótica sem saber o que é uma osmose. Lembra que a osmose, galera, é a passagem do solvente, certo? Então esse é o fluxo do solvente do meio hipotônico, ou seja, menos meio concentrado, para o meio hipertônico, o meio mais concentrado com partículas com soluto, beleza? Então é a passagem do solvente do hipro para o hiper por uma membrana que a gente chama de membrana semipermeável, certo? Que é essa parte em preto que vocês veem por aqui, beleza? Então do meio hiper para o meio, do meio hipo para o meio hiper através de uma membrana semipermeável, beleza? Agora, o que é essa pressão osmótica? É a pressão externa que deve ser aplicada para impedir a osmose. Então, para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? E para isso, realizou-se um experimento do seguinte, meio feio, mas isso aqui era para ser um funil. Então, ó, eu tenho um funil e dentro dele tem água com glicose, beleza? Água glicosada. Então, ela tem uma concentração ali, certo? Ele vai ser meu meio hipertônico. Em volta, eu coloquei água pura, certo? Então eu tenho hiper e em volta dele o hipo. Então aqui na ponta eu coloquei uma membrana. Então aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu coloquei uma membrana semi-permeável, certo? Então para essa água do meio hipotônico poder entrar, certo? Qual que é o detalhe? Galera, essa água ela vai entrar até um limite. Até um limite que a pressão aqui externa vai começar a segurar essa coluna de água, porque ó, a coluna de água vai subindo, até que ela para. Até que a osmose para de acontecer. Por quê? Porque a pressão que está sendo exercida aqui em cima
é o suficiente para segurar a entrada de mais água, beleza? Então pressão osmótica é a pressão que impede que a osmose aconteça, que a osmose continue, beleza? Então vai ser essa segurada, eu vou segurar o êmbolo ali para que isso continue não acontecendo mais, para que isso pare de acontecer. Beleza? E isso é importante, certo? A gente tem diversos exemplos como dentro da nossa célula funciona como uma membrana semipermeável, porque se nossa célula tiver ali e tiver por fora um meio muito hipotônico, vai começar a entrar muita água dentro da célula, ela vai ficar túrgida e ela pode explodir. Agora, se tiver um meio mais concentrado, quando a gente consome coisas com muito sal, certo? Nossa célula passa a ser o meio hipotônico e nosso sangue o meio hiper. Beleza? E daí ele vai tirar água da nossa célula vai ficar murcha, certo? Então tem N aplicações, e daí tem o soro fisiológico, que é na quantidade mais ou menos exata, que eu tenho um meio isotônico. Então o quanto sai é o quanto volta, e aí não tem problema nenhum, essa é a idealidade, beleza? Além disso, tem, por exemplo, o transporte de águas em grandes árvores, como que ela vai lá para as pontas, através da osmose também. Beleza? E por fim, tem o mais prático, que é um experimento feito, que é você colocar um pepino dentro de uma salmoura e tampar. Beleza? Quando você coloca ele dentro de uma salmoura, que nada mais é que uma solução concentrada de água e cloreto de sódio, NaCl, você vê o resultado que tem após alguns dias, que é mais ou menos o resultado que vocês vão ver agora. Ó. Dá uma olhada. Pô, show ou não é? Olha como isso faz uma diferença. Olha como fica o pepino no final. Beleza? Então essa é uma das aplicações e para a gente impedir isso, a gente tem a famosa pressão osmótica. Então é uma pressão que eu preciso exercer para que a osmose não aconteça. Beleza? E isso tem uma fórmula, galera. Para eu calcular a pressão osmótica, eu tenho que fazer a molaridade da minha solução, lembrando que eu estou falando das partículas. Se for iônica, eu tenho que separar os íons para daí ver. Beleza? O R, que é a constante dos gases ideais, T, temperatura. Então, um exemplo. Eu tenho glicose, então eu sei que vai formar 1 mol só, beleza? A 1 mol por litro, 27 graus Celsius. Perceba, eu tenho que o π é igual molaridade 1 mol por litro, eu não preciso fazer porque a glicose não é iônica, certo? Aí eu tenho que R vale 0,082 e que a temperatura 27 graus Celsius vale 300 Kelvin, e daí eu chego no aproximadamente 24,4 atms. Então, para eu impedir a osmose de uma solução de glicose 1 mol por litro, ou seja, se eu tiver uma solução glicosada aqui de 1 mol por litro a 27 graus, para eu impedir que ela aconteça, eu preciso exercer aqui em cima uma pressão de 24,4 atms, uma pressão osmótica de 24,4. E aí eu consigo impedir que aconteça essa osmose, porque, galera, osmose não é entrada de solvente, nada mais é do que uma diluição, beleza? Nada mais é do que uma diluição. Combinado? Então eu consigo exercer uma pressão que pare essa osmose. Só que geralmente são pressões mais altas, 20, 30 atms, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado, fechou? Então é mais ou menos desse tipo que acontece, certo? E por fim, a gente tem que dar uma olhada nisso aqui, a gente tem que dar uma olhada em osmose reversa. Então, galera, o nome já diz, osmose reversa, é o contrário da osmose, beleza? A gente pode chamar também, além de osmose reversa, como contra-osmose ou osmose inversa, beleza? Que em vez de sair do hipotônico e ir para o hiper, o solvente, passando pela membrana semipermeável, a gente faz o contrário, ele vai do hiper para o hipo, certo? Então, eu passo pela membrana semipermeável, só que com outro trajeto. Como que eu faço para isso acontecer? Eu preciso aplicar uma pressão maior do que a pressão osmótica. Então, uma pressão menor que a pressão osmótica, acontece a osmose. Igual, não acontece nada. Eu impeço a osmose, mas também fica por isso mesmo. E uma pressão maior que a pressão osmótica, eu favoreço a osmose reversa. Eu vou do meio hiper para o meio hipotônico. E isso é extremamente aplicável, embora caro, claro, na dessalinização da água do mar. Então, galera, como grande parte da água se encontra nos oceanos, para a gente dessalinizar ela, a gente pode fazer dessa forma. A gente aplica pressões maiores que 30 atmosferas, que 30 atms, para que essa água que está em contato com o sal em grande concentração saia e deixe somente o sal ali.
beleza? Então é uma aplicação da osmose reversa. E com isso a gente fecha a nossa matéria. Fechou? Desculpa pelo vídeo um tão quanto longo, certo? Mas era importante pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Qualquer dúvida me procura, tamo junto, certo? Boas férias, até a próxima. Beijo no seu coração e fui! Vamos tricolor!